Então, gente, voltando, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou mostrar algumas ferramentas com mais detalhe. Eu vou mostrar tudo pelos slides aqui e algumas dessas tarefas a gente vai fazer, mas esse slide também vai ser enviado para vocês poderem ter como base, né, uma orientação quando vocês forem trabalhar com os dados de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, lembrando, meu e-mail está aqui, podem mandar que eu respondo para vocês na medida do possível. Não vou repetir, né, mas aqui, de novo, os conceitos sobre o vetor. Aqui, primeiro, eu vou mostrar um pouco sobre a manipulação desses dados dentro do Quantum GIS. Então, por isso que está aqui, de novo, essa definição dos três tipos, né, ponto, linha e polígono. E lembrando que existem outros tipos de vetores, mas que eles não são trabalhados dentro do Quantum GIS. Eles não são editáveis dentro do Quantum GIS, tá? São utilizados em outros tipos de programa. Aqui só para ter uma pequena noção, né, como adicionar o dado, adicionar camada vetorial, a gente vai ver que esse slide aqui é do QGIS 2.1. A gente tem esse mesmo símbolo lá no QGIS 3, mas ele está em outro lugar, eu vou mostrar para vocês, porque a gente vai adicionar esses arquivos. A barra de menus, a barra aqui de navegação, né? Essa barra é importante porque aqui a gente consegue dar zoom, tirar o zoom, fazer alguma seleção, descobrir informações sobre uma determinada feição do nosso shapefile. Então aqui tem mais detalhes sobre essas ferramentas, não vou ficar aqui lendo todos, mas tem aqui a função, né, de forma bem simplificada de cada uma delas. Isso daqui é muito importante, que é a tabela de atributos associada ao dado espacial. Então, quando a gente está trabalhando com geoprocessamento, não basta a gente ter um desenho aqui, ó, esses aqui são os limites dos municípios de Minas Gerais. Associado a esse desenho, a gente tem que ter uma informação, que é um banco de dados. A gente pode dizer assim, esse banco de dados, para essa camada, ele é dado na sua tabela de atributos. Então, a tabela de atributos ela tem as colunas, que é cada tipo de informação associada a um município. E o que é o município nessa tabela? É a linha. Cada linha é um município. E cada município tem diversos atributos. Pertence a Minas Gerais, o nome estadual por extenso é Minas Gerais, a região é Sudeste. Todo município, aí uma curiosidade, a base do IBGE, ele tem um código, porque aí ele permite que a gente possa vincular esses dados a vários outros dados disponíveis no site do IBGE, por exemplo, né, sobre população, sobre renda, entre outros dados. Você pode vinculá-lo através do código do município, o nome do município, enfim, tem vários atributos aqui dentro da tabela associados a cada um desses municípios, tá? A gente pode organizar essa tabela, então, eu quero procurar os municípios pelo nome, mas está tudo confuso, eu posso orientá-los, clicar aqui e colocar eles de forma ascendente e descendente. Posso selecionar um município específico, aqui no caso destaque para Belo Horizonte. Para isso tem uma ferramenta de seleção de dados. Outra forma de selecionar o dado é abrir a tabela de atributos e clicar na linha, ele vai destacar o município, ali no caso Betim está destacado. Esse município selecionado, eu posso clicar nessa lupa aqui, ó, e aproximar a seleção, ao invés de ficar procurando onde está, eu já cliquei para ele selecionar e dou um clique, ele aproxima automaticamente. Outra forma é através de expressões, a gente não vai trabalhar com isso, mas as tabelas de atributo, elas trabalham também com expressões do tipo SQL. Então a gente pode selecionar os nossos dados através de expressões simples SQL. Então ele tem lá o nome do campo e o nome do município. Vou adicionando essa expressão e clicando em selecionar, ele vai selecionar o município especificado.
E aí eu posso adicionar a essa seleção uma nova seleção, ou eu posso fazer uma seleção nova. Tem várias outras formas aqui da gente trabalhar, tá? Aqui, ó, adicionar a seleção ou selecionar. Então, para eu não desmarcar lá o primeiro município que eu tinha selecionado, eu vou clicar em adicionar seleção e aplicar uma nova expressão, tá? Medida, então, assim, às vezes você quer saber a distância entre um ponto e outro, assim, de maneira superficial, não é o jeito indicado de fazer medições, né? A gente tem ferramentas mais apropriadas, a gente pode medir distância, tem uma reguinha lá naquela mesma barra de menus que eu mostrei e barras de navegação, tem a régua. Você pode medir a distância linear, aqui tem metros, mas você pode mudar as unidades. A área também, você pode fazer a medição. Aqui só lembrando, né, que eu já falei na outra aula, sempre que a gente abrir um dado vetorial do tipo Shapefile, a gente tem que conferir em qual sistema de projeção estão os dados, lembrar que é importante trabalhar com o mesmo sistema de referência de coordenadas, sempre conferir o dado quando você inseriu ele ali no seu projeto, tá? E para isso é só você, a camada adicionada, a gente vai fazer isso, clicar com o botão direito, ir lá em geral, sistema de referência de coordenada e ver qual é o sistema que está configurado. Aqui, outra característica que está lá no menu de propriedades do Shapefiles, que é o estilo. A gente pode mudar a cor, né? Essa é a coisa mais simples. Atribuído aqui um símbolo simples e aí tudo está da mesma cor, né? Ou eu posso vir aqui e mudar por categoria. Aquelas colunas que eu mostrei da tabela de atributos, elas podem ser utilizadas para diferenciar os municípios, no caso desse Shapefile que eu estou apresentando aqui. Quando eu clico na coluna e clico em classifica, ele vai inserir todos as categorias possíveis para aquela coluna. Então aqui eu tinha colocado mesorregião, que é um tipo de agrupamento dos municípios, né? As mesorregiões, elas são formadas por um conjunto de municípios. Então, quando eu coloco nome mesorregião e mando classificar, ele vai colocar todos os municípios que pertencem à zona da mata de uma cor, todos que pertencem à Vale do Rio Doce de outra cor, todos que pertencem à região central mineira de outra cor, e assim vai. Então ele agrupa todos os municípios que têm em comum essa característica, né, de pertencer a uma mesorregião, ele coloca com a mesma categoria. Então, um mapa de mesorregiões de Minas Gerais ficaria mais ou menos assim. Muito provavelmente a gente tem um erro aqui, ó, tem 3 municípios que não estavam classificados. Está vendo aqui que ele está em branco na legenda de camadas? Porque eles não tinham esse atributo preenchido. Tá? Isso é um erro que estava nessa base de dados específica que a gente estava utilizando. Provavelmente, os 2 municípios aqui pertencem à região, à mesorregião do Triângulo, né? E esse município aqui pertence à região central mineira, tá? Que é a mesma de Belo Horizonte. Então, são alguns problemas que vocês vão ver que isso vai acontecer, né? E muitas vezes você vai pegar uma base e ela vai estar classificada e você vai olhar a classificação e vai falar, não, isso daqui não tá certo. Na verdade, eu falei aqui também uma coisa, eu falei que essa é Central Mineira e Belo Horizonte estaria nela. Não, Belo Horizonte tem uma só para ela, que é a Metropolitana de Belo Horizonte, nessa classificação de mesorregiões, tá? Eu estava pensando em outra classificação aqui. Mas nessa classificação de mesorregiões, Belo Horizonte está na Metropolitana de Belo Horizonte e esse município que não foi classificado aqui pertence à Central Mineira. Outra forma de classificar também seu dado, né, para exibir, é de forma categorizada. Então você pode pedir aqui, né, através de uma expressão, para ele exibir população acima de 10 mil habitantes, que essa informação estava nesse shapefile. Então,
você poderia fazer uma seleção com a expressão, não vou entrar no detalhe dela, né? Mas é simples assim, tem um assistente, né? Você vai lá e coloca que você quer que a coluna população seja maior do que 10.000. E aí ele vai pintar para você, né? Vai classificar todos os municípios que têm população acima de 10.000 de uma cor e os abaixo de 10.000 de outra cor, tá? Então, tudo que for abaixo de 10.000, ele colocou aqui com 0, né? Que é, ele fez uma classificação binária, né? Ou você tem 10.000, ou você não tem, né? Ou você tem acima de 10.000, ou você tem abaixo de 10.000. Então, ele separou nessas duas categorias. E aí, no final, eu tenho um mapa que tem maior do que 10.000 estão em verde e menor do que 10.000 estão em vermelho. O que a gente pode ver aqui? Novamente, aqueles 3 municípios não está preenchido o dado de população. Então, provavelmente tem um erro nessa base aí para esses 3 municípios que não estão preenchidos as informações da sua tabela de atributos. Tem apenas o desenho, sem nenhum atributo associado. Outra coisa interessante que tem são os rótulos. O que é o rótulo? É colocar o nome, né, o atributo dado em uma determinada coluna e ele ser exibido ali no mapa. Você tem várias configurações de cor, tamanho da letra, fonte, afastamento das letras, sombra, fundo, enfim, você tem vários outros atributos que você pode explorar e você pode rotular essa camada. O mais comum aqui seria rotular pelo nome do município, que é o que a gente consegue associar de forma mais clara, né? Você vê o nome do município em cima do desenho do município e aí você tem você relaciona mais facilmente. Então, eu mandei rotular pelo nome do município, né? Marquei aqui a caixinha, dei OK, não configurei nada aqui de cor, de tamanho, e ele já me deu os nomes dos municípios. Então aqui está na região metropolitana, né, de Belo Horizonte. Então está Belo Horizonte aqui, Contagem, Ribeirão das Neves, Esmeraldas, Tabira, Jaboticatuba. Então tem vários municípios aqui sendo exibidos os seus nomes. E aí sempre tem essa observação. Trabalhou, salvar o projeto. Você salva ele no começo com o nome, para você não perder as alterações que você vai fazendo e vai salvando conforme você for alterando. Fez uma classificação pelas mesorregiões do estado de Minas Gerais. Salva o projeto, porque se você fechar e adicionar novamente, abrir o QGIS de novo, não tiver salvo e adicionar essa camada, você vai ter problemas, porque ele não vai ter o dado classificado, tá? Então, o projeto ele salva as nossas visualizações, o modo como a gente configurou a nossa visualização. Então, depois que você acabou de trabalhar, também você tem que salvar, porque senão você tem que começar o trabalho todo de novo. Então, um exemplo prático é quando você está trabalhando com seus dados para depois fazer um mapa, às vezes você não vai conseguir fazer no mesmo dia. Então, você vai ter que salvar o projeto para no outro dia você abrir igual você faz com o texto. Então, você tem lá o Word, está digitando o seu texto, salvou, fechou, no outro dia você abre, ele está lá do mesmo jeito que você salvou no dia anterior. Com o QuantumGIS é a mesma coisa. Você está trabalhando com seus dados espaciais, classificando, fazendo as alterações, tem que salvar, porque senão no outro dia você vai ter perdido tudo. O dado original, o shapefile, ele não está sendo alterado, e sim a sua visualização dentro do QuantumGIS, tá? Então tem que sempre prestar atenção nessa questão de salvar o projeto também. No começo vai acontecer de vocês perderem tudo porque esqueceu de salvar, tá? Então sempre lembrar desse detalhe. Agora eu vou passar um pouquinho aqui da parte do raster, né, que são as imagens. Então primeiro eu mostrei o vetor, que a gente já tinha visto um pouco lá na outra aula, mas aqui está com mais detalhe. E agora um pouco mais de detalhe também dos dados raster, né, ou matricial, que a gente utiliza aí dentro do QuantumGIS e do sensoramento remoto e do geoprocessamento, né? Então a gente tem uma imagem, né?
Essa imagem, quando você aproxima, isso se você fizer com a fotografia que você tirar, ou qualquer outra imagem, se você aumentar muito o zoom, você vê esses quadradinhos. Esse quadradinho é a unidade básica da imagem, que a gente chama de pixel no caso de imagens, mas também é conhecido como célula, tá? E essas células, então, elas organizam, né? Estão organizadas dentro de uma matriz. Então, aqui eu tenho a imagem, tenho o zoom aqui para eu ver os pixels, e isso daqui seria como se fosse o dado por trás disso que a gente está vendo, né? Ele é uma matriz, então, com linhas e colunas, como eu já tinha falado na outra aula. Essas linhas e colunas, elas têm um tamanho específico, né? Que é o tamanho que a gente chama da célula ou do pixel, o lado do pixel. São sempre, né, quadrados de 30 metros, nesse caso aqui. Então, estou falando que cada quadradinho desse aqui tem 30 por 30 metros. Isso vai variar de imagem para imagem. Tem imagem que a resolução espacial é mais refinada, então você tem 1 metro, 50 centímetros. Você tem outras que aí a resolução é média, aí tem 5 metros, 10 metros, e essa daqui que são 30 metros, tá? Então, o dado raster, ele é isso, ele é uma matriz, e essa matriz ela tem uma dimensão, né, de linhas e colunas, com um valor especificado de tamanho desse pixel, que a gente chama de resolução espacial, e a cada quadradinho desse eu tenho um número digital associado, que a gente chama de digital number, que é o valor do pixel. Como ele varia, né, de célula para célula, a gente vê variação de cor dentro da nossa imagem. Essa variação de cor é dada pela essa variação desse número que ele que ele carrega dentro do dado, tá? Então, se não variar esse número, a imagem fica toda da mesma cor, tá? Então, esses números têm que variar para a gente poder ter diferenciação entre as superfícies. As imagens de satélite não possuem cor, então, na verdade, ele tem, o que eu estou falando é um número digital associado, né? Que a gente consegue isso através da captura da energia eletromagnética refletida pelos objetos, né? Então, o mais comum é que essa energia refletida seja a energia solar refletida para um sensor, né? Que a gente pode falar que é uma câmera que captura determinadas faixas do espectro eletromagnético, que é isso daqui que a gente está vendo. O espectro eletromagnético que a gente costuma trabalhar dentro do sensoriamento remoto quando estamos trabalhando com imagens ópticas, dentro do visível, é isso daqui, né? A gente tem a luz visível e depois a gente tem, muito comum a gente trabalhar com essa outra porção que não é visível, que é o infravermelho. Não é visível para quem? Para a gente, tá? Os sensores podem captar, dependendo do desenvolvimento deles, né? Quem desenvolveu com algum propósito, ele pode captar N comprimentos de onda, né, em diferentes frequências, incluindo o visível, que corresponde ao mesmo que a gente consegue enxergar. E aí a gente chama de visível porque a gente é o que associa a nossa visão, tá? Mas um sensor pode capturar qualquer faixa do espectro eletromagnético, dependendo do objetivo dele e da tecnologia ali embarcada naquele sensor, tá? Então, é isso. A gente trabalha normalmente, né, quase 100% do tempo, a gente vai trabalhar com azul, verde, vermelho e infravermelho, tá? Então, as imagens, na verdade, elas têm várias bandas. Então, ela tem várias matrizes dessa para poder, dentro da sua preposição de azul, verde e vermelho, formar uma imagem. Essa imagem, ela não é formada por uma única camada de imagem, elas são 3 camadas sobrepostas.
E a proporção entre azul, verde e vermelho vai fazer com que a gente enxergue a imagem dessa forma. Tá? Então, o nosso computador ele exibe 3 bandas. Por que ele exibe 3 bandas? Porque a gente enxerga 3 bandas, então ele não tem necessidade de exibir mais bandas ou canais do que o vermelho, o azul e o verde. Tá? O que acontece é que a gente tem que ter a noção de que quando a gente for representar outras porções do espectro, por exemplo, o infravermelho, a gente não vai ter um quarto canal. A gente vai ter que substituir um dos 3 aqui pelo infravermelho. Então, normalmente a gente pega o infravermelho e exibe ele colorido artificialmente de vermelho. Então, a gente acaba associando azul, verde e vermelho, né, que são as frequências captadas lá pelo satélite, com os canais que a gente enxerga, tem essa correspondência, mas só para esses 3. Para o restante das bandas que você conseguir capturar com o satélite, você não tem correspondência com a nossa visão. Então a gente pega e coloca ele em um desses canais para a gente poder ser capaz de enxergar. Tá? Aqui um exemplo de imagem, eu vou mostrar essa imagem para vocês na hora que eu fizer uma prática aqui. O tipo de dado, né? Normalmente o tipo de dado utilizado é o que a gente chama de GeoTIFF, que é uma imagem com formato TIFF e que tem coordenadas associadas. Por isso que tem o Geo. Pode ser JPEG, pode ser PNG, pode ser diversos outros formatos, tá? Mas o mais comum é o TIFF dentro do sensoramento remoto para trabalhar dentro de software do software QuantumGIS. Um destaque aqui, né? Essa imagem que eu vou mostrar na prática é do satélite, é um recortezinho do satélite WorldView 2, que tem uma resolução espacial muito boa, né, de 46 centímetros na pancromática e na multispectral que a gente fala de mais ou menos 2 metros, né, que é o que a gente costuma trabalhar. Então, nessas bandas aqui a gente tem 2 metros. E aí tem uns processamentos que a gente pode fazer, que é o fusionamento com a pancromática e a gente melhora a resolução espacial das bandas dos canais para algo próximo de 0,5 metros, tá? Mas a gente também não vai entrar nesse processamento que é mais específico, né? Então, o que a gente tem que saber, todo satélite a gente vai ter as bandas espectrais numeradas, o nome delas, né? A gente sempre tem um nome dado pelo construtor, né, do satélite. Né? Então esse aqui tem uma banda específica lá que chama Coastal, aí a gente tem que pegar o documento dessa imagem para poder ver o que significa isso. Né? Resolução espectral, então qual que é a porção, né, o comprimento de onda capturado por cada uma dessas bandas espectrais. Tá? Então você tem toda a resolução espectral, é do mínimo ao máximo de comprimento de onda capturado por essa imagem, e ele é segmentado em vários canais aqui, tá? Resolução espacial, então, que é o que todo mundo acaba procurando, né? Alta resolução, média resolução, baixa resolução, e todo mundo fica muito afim das imagens de alta resolução, mas que a gente tem que tomar um cuidado que nem sempre a de alta resolução é a imagem que a gente precisa, depende muito do fenômeno que vai ser mapeado. Por exemplo, para previsão do tempo, a gente nunca vai usar uma imagem de alta resolução. A gente vai usar uma imagem de baixa resolução que capture preferencialmente por exemplo, para a gente aqui, que capture a América do Sul inteira para a gente poder ver os deslocamentos das massas de ar, por exemplo. Tá? Então, quem tiver mais interesse, tem aquele livro do Jansen para poder entender um pouco mais sobre isso e sobre as aplicações, né, das imagens de acordo com a resolução espacial. Frequência de revisita, que é outro dado muito importante, que é de quanto em quanto tempo que esse mesmo satélite pode passar em um determinado lugar. Isso é muito utilizado para estudos temporais. O WorldView não é muito usado para estudo temporal. Tá? A gente utiliza
satélites normalmente que já tem uma revisita programada, que ele tem uma movimentação sistemática que já gera automaticamente imagens de um determinado lugar, né, a cada X dias. Então, exemplos, imagem Landsat e imagem Sentinel. São imagens que a gente usa para estudos temporais. Por quê? Porque eles já têm um tempo de revisita previsto. O Landsat tem imagens desde a década de 70 até hoje, ininterrupto, então a gente tem uma série temporal gigante que a gente pode fazer de estudos. E o Sentinel também já está uns 4 ou 5 anos operando, acho que 4 anos, se eu não me engano. Acho que as primeiras imagens são do final de 2015. E a gente já tem uma série temporal também já grande e com uma tendência de crescimento. Depois, quem tiver interesse também pode procurar imagem Sentinel. É uma constelação muito boa de satélites e que tem uma taxa de revisita alta para o tipo de sensor que ele é e com uma resolução espacial muito boa. Tá? Faixa imagiada, então, é o tamanho a largura do que ele enxerga em uma única cena. Então, esse satélite enxerga 16 km numa única cena. E a resolução radiométrica, que são aqui no caso 11 bits, e o nosso computador nem lê 11 bits. A gente tem que converter isso daqui para 8 bits para poder ser visto pelo computador. Tá? O computador ele enxerga 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e assim vai. Tá? O ímpar ele não vai enxergar. Então a gente tem que fazer um tratamento para poder pegar os valores que ele capturou em 11 bits e transformar para uma linguagem que o nosso computador entenda. Tá? Isso aqui é a radiação eletromagnética capturada em até 11 bits. Então ele tem uma variação de valores que cabem dentro do que a gente chama de 11 bits. Tá? É a quantidade de caracteres que ele consegue armazenar. A imagem, então, de satélite, essa daqui a gente vai trabalhar na composição do visível e a gente tem como, então, configurar, do mesmo jeito tem a propriedade do shape, tem a propriedade do raster, isso aqui eu vou mostrar para vocês. A gente vai em estilo e a gente consegue configurar essas bandas, tá? Eu vou entrar no detalhe aqui não, porque a gente vai fazer isso. E a gente vai ter uma imagem, então, do campus da UFMG para a gente poder trabalhar. E depois, né, aproveitando o gancho, em cima dessa imagem, a gente já vai aprender como criar os shapefiles de ponto, linha e polígono. E já fica aí para a gente pensar o tipo de dado e como ele será representado, né? Como que esse sistema de referência tá configurado. Tudo isso a gente tem que lembrar para fazer. Então já fica com isso na mente aí, que logo logo a gente vai fazer, então, inserir a imagem e a gente vai fazer, então, a criação dos shapefiles para vocês poderem vetorizar, editar e ter essa noção, então, básica para a gente poder encerrar o curso, tá? Aqui é só os passo a passo, só vou passar aqui rapidamente, só para vocês saberem que tem esse passo a passo no PDF que foi enviado, para não ficar preocupado que depois se eu quiser vou ter que ver o vídeo. Não, você pode vir aqui por esses slides e procurar como fazer cada etapa, tá? Então é isso. Espero que tenha absorvido essa parte aí do conteúdo e logo, né, no próximo vídeo a gente vai trabalhar com botar a mão na massa aí com esses dados e para vocês poderem desfrutar aí do software, tá? Valeu!